Privilégio estar com vocês aqui. Durante esses próximos 6 domingos nós vamos ter um tema muito gostoso para falar na dinâmica do Espírito. Então nós vamos trabalhar essas interações, nós vamos aprender o que é um crente carnal, o que é um crente espiritual, como sair do carnal para o espiritual, a promessa do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Essas serão as nossas próximas aulas. E eu quero desafiar você a compartilhar, a convidar o máximo de gente possível para que a gente possa desfrutar desse momento juntos. E vamos juntos, hoje, na primeira aula, ter um tempo de muito aprendizado, de muita conversa, e vamos ouvir o que é, quais as características de um cristão carnal e um cristão espiritual. Então, vamos lá, vamos orar para começarmos. Senhor, nessa manhã nós te damos graça, nós te louvamos, ó Deus. Por isso o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa aula, nos conduza nesse momento, que nós possamos ver a Tua mão poderosa sobre a nossa vida e que o Senhor nos leve a aprender e a desfrutar desse mover sobrenatural, que é viver na dinâmica do Espírito. Por isso, Deus, que eu seja simplesmente um porta-voz daquilo que tudo que o Senhor é e realiza em nós e através de nós. Nessa manhã eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são as características de um crente carnal? Quais são as características de um crente espiritual? Então nós precisamos aprender a lidar com isso e conversar sobre isso para que nós possamos entender como que nós vamos aprender, como a gente vai desenvolver o dom que há em nós. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como os carnais, como uma criança em Cristo. Está lá em 1 Coríntios 3, 1. E aí Paulo está escrevendo a igreja, a carta aos Coríntios, e mostra uma igreja que tem um monte de mover sobrenatural, porém Paulo chama essa igreja, chama esses irmãos incarnais, chama eles de criança espirituais. Então eu queria fazer uma pergunta: qual é a característica, o que significa ser um crente carnal? O que significa ser um crente carnal? Algumas pessoas acham que cristão espiritual é uma pessoa triste, fraca, quieta, de fala mansa, amável, inofensiva, com um sorriso permanente no rosto, não pode ser incitada a nenhum tipo de indignação espiritual. Olha que interessante, olha as características de um cristão espiritual. Olha as características de um cristão espiritual: é uma pessoa triste, fraca, quieta, de fala mansa, amável, inofensiva, com um sorriso permanente no rosto. E não pode incitar em nenhum tipo de indignação espiritual. Então, olha, isso a gente, ao longo da história, temos colocado como algo que a pessoa ela deve viver assim. Agora, quando a gente pensa assim, eu não acho que essas definições bíblicas de espiritualidade, isso na Bíblia não é a definição de espiritualidade. Porque se fosse assim, Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo teve angústia, Jesus Cristo teve aflições. João Batista, ele vivia no deserto com umas características diferentes, ele não era manso, ele era bravo, ele tinha uma mensagem que talvez eu e você não gostaríamos de ouvi-la. Ele diz: raça de víboras. Olha a mensagem que João Batista usa. E Pedro, então, totalmente inconstante, totalmente precipitado, totalmente, às vezes, avoado, depois de ser batizado com o Espírito Santo, depois de ser cheio, de ser usado para falar com os gentios, ele tem um encontro com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo confronta ele, e ele fala: você diz que com o gentio uma coisa e com os judeus você diz outra, e Paulo repreende ele. Então mostra que essas características de crente espiritual não é perfeição isenta de qualquer inconstâncias emocionais. Não é uma pessoa triste, não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa quieta, de fala mansa, não é nada disso. Ela tem outras características, né? O crente carnal é regenerado, mas é espiritualmente imperfeito, atrasado no seu desenvolvimento. É passivo ser espiritualmente atrasado, mentalmente atrasado, tendo as características de uma criança. Então, olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele vai comparar aquela questão de espiritualidade
carnal como uma de criança. Quais são as qualidades de uma criança? Quem teve filho pequeno sabe que a criança tem as suas particularidades. As crianças, ela tem as suas limitações. Então nós vamos observar aqui algumas qualidades, algumas características de uma criança no seu crescimento. E isso o Paulo está dizendo que se compara à igreja. Paulo está dizendo que essas características, elas são derivadas de uma igreja carnal. A igreja significa nós, de um cristão carnal. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar o perfil é assim: tem pessoas dentro da igreja que frequentam a igreja, mas nunca se converteram. Elas vão testemunhar toda a alegria presente ali, tem amigos cristãos, mas ela mesma nunca passaram da morte para a vida. Então a primeira coisa que nós observamos numa igreja, Paulo está mostrando, que tem pessoas dentro da igreja que elas vão testemunhar da alegria, elas vão vibrar com tudo aquilo que está acontecendo dentro da igreja, mas elas nunca terão uma experiência pessoal com Jesus. A segunda classe são a classe que são treinadas para ser cristão. São aquelas pessoas que cresceram dentro do modo cristão, que são treinadas para ser cristão. Elas se parecem cristã porque aprenderam a linguagem e são capazes de realizar certas coisas, dando todas as impressões de que, de fato, são cristãos. Normalmente, vocês encontram responsável por todas as atividades da igreja local. Então, são pessoas que aprenderam a servir, que servem dentro da igreja, que estão dentro da igreja, mas nunca tiveram uma experiência pessoal. E a terceira característica, estão no cristão verdadeiro, mas que ainda são carnais. Nunca desenvolve até um cristão maduro, funcionais. São do mesmo jeito que eram quando foram salvos. São aquela galera que se converteram, tiveram uma experiência, passaram pelas águas, foram cheias, mas continua, depois de 20 anos, as mesmas atitudes, os mesmos falar, as mesmas coisas. Eu sempre falo que hoje eu tenho 1,82 m. Nasci com 50 e poucos centímetros, se eu não me engano. 3 quilos e alguma coisa. E eu lembro que eu era pequeno, eu lembro que o quintal da minha casa era um quintal pequeno. Mas depois quando eu tinha 14 anos, eu fui para aquele quintal e eu vi que aquele quintal eu achava tão grande, eu falei que ele era pequeno, mas quando criança achava ele muito, muito grande. E depois, na adolescência, fui lá. E eu vi que aquele quintal era muito pequeno. E hoje, aquela criança de 50 centímetros, hoje tem 1,82 m. Qual foi a força que eu fiz para crescer? Eu não fiz força nenhuma, foi uma coisa natural. Uma coisa que foi acontecendo. A mesma coisa é o cristão que dá fruto. Naturalmente ele vai crescendo. Naturalmente ele vai desenvolvendo. Naturalmente ele vai tomando estaturas, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo até se tornar uma estatura perfeita na presença de Deus. Então essas características da igreja, então antes de eu falar das atitudes de um bebê, eu tive que mostrar para você 3 características que a gente encontra na igreja. As pessoas que vão observar, mas não são cristãs, as pessoas que aprenderam a ser cristãs e as pessoas que sendo transformadas, mas ainda suas atitudes são carnais. O que explica um cristão carnal? O que explica ser um cristão carnal? A melhor maneira de entender isso é comparar as características de uma criança. Como que nós podemos comparar uma característica de uma criança? Vamos pensar na primeira coisa, egoísta. A criança, de um modo só seu, ela vive num mundo que é só seu. Não tem a menor ideia de que exista outro mundo além do dela. Ela define seu mundo como eu e meu. Outras palavras semelhantes. Este é o conceito de Paulo para o cristão carnal. Alguém que seja egoísta, vivendo uma vida cristã egoísta. Certamente é nascido de novo, mas vive de uma maneira em que tudo gira ao seu redor. Seu único propósito é suprir as suas necessidades. Então as características, primeira característica de um bebê está aqui, num mundo que ela vive isolado, que é eu e meu.
Isso tem uma característica de egoísmo. E Paulo compara isso a um cristão carnal. Gálatas vai dizer isso também. A outra característica está no sentimentalista. Aquela pessoa que ela vive no sentimento, ela é totalmente sentimentalista, ela vive refém dos seus sentimentos. É a qualidade da vida de uma criança que gira em torno dos seus sentimentos. A menor mudança nesses sentimentos terá grandes repercussões na vida em geral. Toda criança demanda um ambiente perfeito, que significa simplesmente aquele ambiente que complementa os seus sentimentos e emoções. Normalmente chegamos a uma conclusão baseada na evidência em vez de sentimento. Cristão carnal tende a viver por meio dos seus sentimentos. Se não houver um ambiente bom, as coisas não vão bem para ele. Crianças se abatem aos seus diversos motivos. São vítimas dos seus sentimentos, sentidos, porque são carnais na fé. Essas também é a característica de um cristão carnal. Eles se animam ou se abatem muito facilmente. Ele chora sem motivo, ri quando não há nada a ser engraçado. Depois de certo tempo, o cristão deveria aprender. Olha que interessante, a sua vida é pautada pelos sentimentos. Como pastor, quantas vezes eu atendi pessoas que falam para mim, pastor, eu entendi, mas eu não senti. Essa é a atitude de um cristão carnal, que ele é pautado e as suas reações é pelas suas emoções. Então nós não podemos, precisamos observar que essas características, elas impedem de a gente viver a dimensão do Espírito. Nós estamos preparando esse momento. Eu quero que você entenda isso para você não se perder. Eu estou apontando algumas coisas para você, que a minha ideia nas próximas aulas é mostrar a você como sair do crente carnal para o espiritual e viver na plenitude do Espírito. Então a gente tem que levantar aqui algumas questões que talvez deve estar machucando você, mas é uma ideia para que nós possamos chegar na plenitude do Espírito. Tá ok? Então, dependentes das coisas externas. Então, a criança, ela depende das coisas externas. Os psicólogos dizem que o bebê nasce sem a capacidade intelectual. E à medida que cresce, essa capacidade se desenvolve. Dê a um bebê um chocalho colorido e ficará entretido 2 horas. À medida que ele cresce, a capacidade desenvolve, mas não tem vida interior. Ele se apoia totalmente nas coisas externas, está também uma característica de um cristão carnal. Ele vive demais na religião visível e deixa levar pelas coisas externas. Podemos ter certeza que somos carnais à medida que somos afetados pelas circunstâncias externas. Jesus disse, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Está lá em João 4, 23. O cristão carnal não pode adorar sem chocalhos e brinquedos espirituais. Ou seja, o cristão carnal, ele precisa de artifícios para adorar. Ele precisa de coisas. Tanto é que nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver Paulo falando sobre os alicerces lançados, sobre aquilo que precisa ser lançado nos alicerces. Ele fala sobre, veja cada um como edifica, ao ponto de dizer, quem é Apolo? Quem é Paulo? Todos não são de Jesus Cristo. Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o fruto, o crescimento não é Jesus. Então ele está mostrando que às vezes a gente se apega a tantas coisas que o verdadeiro adorador não se apega. Ele olha não pelaquilo que ele vê, mas pelaquilo que ele crê. É interessante quando nós olhamos e observamos isso, nós não dependemos de coisas externas. Um exemplo prático, se não tocar aquela música, o culto não foi espiritual. Se o pastor tal não pregar, o culto não foi espiritual. Se o pastor não dá aquela palavra, não foi espiritual. Se não tem Não! Você é um ser espiritual. E a gente precisa sair dessa dependência de coisas externas para viver o sobrenatural de Deus. Outra característica de um bebê e de um crente carnal, ele vive sem propósito. A outra característica é a ausência de propósito. Com o tempo a criança começa a engatear, falar, guardar as coisas e começa a trabalhar em direção a algo. Quando se torna adolescente, terá um propósito de vida realizada para si. Assim como uma criança não tem um propósito, acho que o cristão carnal não tem um propósito também.
ele vive para a próxima lição, ele quer saber aonde um bom pregador vai estar, onde um bom levita vai estar, ele vai procurar coisas para massagear seu ego, a sua carnalidade, ouvindo o melhor coral que achar, ou quer saber aonde a maior multidão se reunirá. Não há propósito ali, nunca se afastou, ajoelhou-se e disse: Deus, por que eu nasci? Por que eu fui remido? E para quê? Sua vida é completamente sem propósito. Meus irmãos, nessa primeira aula aqui eu quero mostrar para você que algumas características que nós acabamos de abordar aqui, egoísta, sentimentalista, dependente de coisas externas, sem propósito, são características de uma criança. E Paulo compara essas características com uma igreja de Corinto. Talvez a nossa vida, olhando essas características, nós se assemelhamos em alguns momentos e nos pegamos tendo essas características. O meu propósito aqui e minha proposta nas próximas aulas é tirar você desse lugar de carnalidade e levar você a um lugar de espiritualidade. Então vamos lá recapitular rapidinho para a gente não pular. Egoísta, sentimentalista, dependente de coisas externas e sem propósito. Vamos para o quinto, improdutivo. Quando você não tem propósito, você se torna uma pessoa improdutiva. Assim a criança vive brincando com coisas sem importância. A criança é a criatura mais improdutiva no planeta. Tudo que faz tem de virar brincadeira. Vive uma vida de brincadeira e besteiras. Para conseguir que muitos cristãos se interessem pelo estudo bíblico e missões, tais atividades devem vir camuflada com jogos para tornar mais agradáveis. Um cristão carnal precisa de artifício para estudar a Bíblia. E esse artifício deve ser algo divertido. Então, quer dizer, a gente precisa camuflar para que o cristão carnal se interesse. Então, ou seja, tudo termina em brincadeira. Não, nós precisamos agora ser produtivos. Se você entendeu quem Deus é, você precisa ser produtivo. Você precisa agora entender que a produção é o único lugar que vai te levar para esse lugar. Então, ou seja, o carnal fica na improdutividade, ele não produz fruto. Ele não é natural, como eu falei no começo da aula, que cresce naturalmente. A estatura, ela desenvolve natural, a gente não faz nada para ela. E a outra coisa, além de ser improdutivo, tira a culpa de si. É uma característica das crianças. A minha filha, eu lembro pequena, ela fez uma bagunça, estava só ela na sala, foi você? Ela falou, não foi eu não. Só tinha ela. Então a característica da criança é ser dada à insolência, o mau humor, ser briguenta. Sempre identifica um cristão carnal quando ele culpa as causas secundárias. Você conhece alguém assim? É por causa de fulano de tal, algum Adão? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. E quando perde o emprego, culpa o seu chefe, em vez de culpar a sua própria ineficiência e a sua incapacidade. O cristão carnal sempre culpa as causas secundárias. Você nunca conheceu uma criança que levasse a culpa por alguma coisa. A culpa é sempre da outra pessoa. Então aqui, tira a culpa de si, não assume responsabilidades. Meus irmãos, essas são as características do crente carnal. Lembre-se que nós estamos com um único objetivo, é tirar você da carnalidade e levar você para a espiritualidade. Então essas características não podem, crente espiritual assume responsabilidades, ele assume compromissos, ele assume coisas que às vezes é impossível, não, eu vou fazer. E a dieta é limitada, a criança vive com uma ideia de leite e legumes variados, bem esse é o retrato da criança. Elas ainda não são capazes de digerir alimentos sólidos. Tudo tem de ser processado para ser acomodado no delicado sistema digestivo. O cristão carnal marca a sua Bíblia desde passagens pequenas e eternas e deixa passar aquelas duras que arrastam. Entristece e disciplina e pune. O cristão carnal não consegue lidar com a carne da palavra. Hebreus, no capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça porque é criança. Mas alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a dieta é limitada. A outra característica da criança é o alimento. Ela não pega nada pesado porque o alimento tem que ser legumes, leite, coisas amassadas. Isso é uma característica da criança.
também. E isso é característica do cristão, que não desenvolve no conhecimento. Ele pega só palavras, sabe a caixinha da promessa? Essas características não podem ser uma característica de um crente espiritual. Ele pega as palavras duras que Deus diz quando ele corrige o filho que ama, para que nós possamos desenvolver o nosso caráter, desenvolver a nossa formação. Quero fazer uma oração com você neste momento, para que daqui a pouquinho nós vamos entrar para o culto, e eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus te guie e ele te leve para este lugar de adoração. Pai, nós te louvamos neste momento e te damos graça. Te pedimos ao Espírito Santo que hoje, a primeira aula, nós aprendemos o que é algumas características de ser um crente carnal. Por isso, Deus nos leve, ó Pai, a entender que essas características demonstram algumas coisas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos crescer. Por isso, Deus, toque nossos corações essa manhã, toque nossos pensamentos e leva-nos, ó Pai, a viver segundo a Tua vontade e o Teu querer. Assim nós te damos graça, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Semana que vem, eu aguardo você.